Fala galera, aqui é o Toreal, ou Torou, era pra ser Torou, mas eu já desisti da pronúncia, agora é Toreal. E tô aqui com o Yearfly, que é um usuário brasileiro do Retro Achievements, um dos mais antigos que ainda estão ativos, né? E eu tive essa ideia de fazer esse quadro que não sei exatamente como vai ser o nome, acho que por enquanto acho que eu vou botar RA Profiles, ou talvez eu invente o nome em português. Que, enfim, mas que a ideia é fazer um mini podcast, assim, uma conversinha, um bate-papo de meia hora, não sei quanto tempo, vamos vendo, vamos conversando e ver quanto tempo dá. Mas, assim, com os usuários, a princípio os brasileiros, né, que fazem parte da nossa comunidade aí, do Clube dos Feras e do site do Retro Achievements. Bom, porque a gente conversa bastante, assim, em texto, né, no Discord, no site, mensagens privadas, mas a conversa por texto é aquela coisa, né, acaba ficando meio limitado, tu não conhece a pessoa, não sabe direito de onde ela é, às vezes o sotaque dela, às vezes quer conhecer um pouco mais. Eu imagino que é legal assim a gente poder conhecer melhor um sobre o outro. E enfim, foi por isso essa é a ideia. E por isso eu estou estreando aqui esse quadro. Agora é uma TV, o meu canal é uma TV. Não, tô zoando. Com o Yearfly. E enfim, é isso. Yearfly, se apresenta aí, dá um alô pro pessoal. Diz o teu... talvez a tua idade, de onde tu é. Se puder explicar por que esse nick tu escolheu, Yearfly também. Pro pessoal que acompanha mais o Clube dos Feras, já sabe que eu sou do Pará. Eu tenho 29 anos. E posso ser um dos usuários mais antigos, mas tem várias paradas no meio do caminho, né? Inclusive, Sim. teve uma época que eu fiquei mais de 1 ano e meio parado. Eu tô até olhando meu histórico todos os tempos, tem pelo menos 4 paradas. Porra. Mas segue em frente aí. Eu lembrava de uma, eu lembrava porque acho que quando eu criei, acho que o servidor ali do Clube dos Feras, que pra quem não sabe é um servidor no Discord para os usuários brasileiros do Retro Achievements, eu acho que nessa época tu era meio ausente, tu era meio inativo, e daí, quando eu criei, eu te convidei e tal, daí tu voltou a jogar, acho que foi alguma coisa assim. Não sei se tu lembra. Na época eu tava voltando a ficar animado com a RA. Isso. Bacana. Então, deixa eu te perguntar, como que tu conheceu o site? Bom, tu criou tua conta em 2015, tu falou que apesar... Já foi a primeira parada, que eu fiquei 6 meses sem jogar. Exatamente. Mas como que tu conheceu o site? Eu não lembro, cara, porque foi 2015. Uhum. Talvez possa ter sido pelo Celso, defenestrando jogos. Eu não tenho certeza. Sim. Mas aí eu fiquei animado com a ideia, né? Quando eu criei a conta, eu tentei jogar no Super Nintendo, só que tinha um problema com o plugin de áudio, que ele sempre fechava o emulador depois de 5 minutos, 10 minutos. Cara, isso aí eu não peguei não. Isso aí me deixou bem desanimado na época. Caramba, esse bug eu não peguei. Eu só fui voltar 6 meses depois, porque eu tinha gostado da ideia. Eu queria dar um jeito de consertar isso, procurei nos fóruns, até que eu consegui encontrar a solução, que era só mudar o plugin de áudio. Pra quem não sabe, nessa época de 2015, não tinha Discord, né? E tinha o quê? Tinha um chatzinho ali na homepage do site, era o máximo, e os fóruns e os tópicos no fórum, né? Mas tudo meio perdido, as informações bagunçadas, era isso aí. Sim. Quer dizer, eu entrei em abril de 2017 e eu já sei que era precário. Então tu que entrou 1 ano e meio antes ainda, eu sei que era pior ainda. Mas... Bom, isso mas Diga. Essa ideia da RA não tem como não gostar, né? Pra quem gosta de jogos retrô, realmente, né? Então deixa eu te perguntar, assim, exatamente... Por que tu gosta de jogos retro games, né? Por que tu diria que tu gosta? Por que tu passa bastante tempo jogando eles?
por exemplo, enquanto poderia talvez estar jogando jogos mais modernos e tal? Depois de começar a jogar no RA os jogos que eu já conhecia, eu vi que tinha muita coisa que eu não conhecia ainda. Uhum. Pra mim é praticamente como se fosse um lançamento, esses jogos que eu nunca tinha visto. Sim, sim, sim. É por isso que eu continuo jogando. Sim, eu tenho a sensação bastante parecida, assim. Meio que não... Bom, apesar de ser um jogo antigo, se eu não conheço ele, é como se fosse um jogo novo. E como eu gosto desse... Bom, agora eu tô respondendo por ti, não, mas é que tô dando a minha opinião também disso aí, que assim, pra mim, né, eu gosto, por exemplo, eu gosto desse estilo de jogos antigos, plataforma e tal, e daí quando o cara pega, por exemplo, um Demon's Crest, que eu até coloquei aqui na tela, assim, um long play e tal, enquanto a gente conversa, que esse é um jogo, por exemplo, que eu nunca tinha jogado antes de conhecer o Retro Achievements. E... Eu também nunca tinha jogado. Pois então, e é um estilo de jogo que eu gosto, plataforma, assim, porra, é da Capcom e tal, só que eu não conhecia, cara. E, pô, pra mim jogar um jogo desse hoje, é como se eu estivesse pegando um jogo novo pra jogar. Pelo que eu entendi, a sensação pra ti é a mesma, né? A mesma. Certo. E... deixa eu te perguntar, assim, qual o teu videogame favorito, assim, desses antigos? Qual que tu mais joga? Tu sabe, assim, de cabeça? O favorito talvez seja o Play 1, que foi o que eu mais joguei. Uhum. Mas eu tenho uma consideração especial pelo Mega também, que foi o primeiro. O primeiro sempre fica mais marcante, né? Não tem como. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu já não joguei muito pouco Mega Drive durante a minha vida. Eu nunca tive o console físico e eu jogava muito Super Nintendo. E o Mega Drive, mesmo assim, agora com a época de emuladores, eu ainda tenho que pegar ele pra explorar mais, assim, a biblioteca. Eu joguei pouquíssimo, assim. Sim, sim. Apesar de eu gostar bastante do Mega, eu joguei pouco até. Eu sempre ficava nos mesmos jogos, né? Uhum. Antigamente o acesso era pouco. Sim, então exatamente. Acabava ficando nos mesmos jogos, né? Sim, sim, é uma coisa que a gente jogava esses videogames antigos na época e... exatamente, a gente tinha o que? Acesso a uns 10, 15 jogos e era isso, assim, que a gente chegou a conhecer. E eram os mais populares, né? E pra te ver, quando eu pego hoje, atualmente, e faço uma pesquisa ali, lista de todos os jogos Super Nintendo e vejo lá, sei lá, 1000 jogos, 2000, cara, é muito surreal, né? Tipo, a gente jogava... Tem muita coisa pra jogar, né? 10, 15... Enfim, é fato, vamos morrer sem jogar 10% dos jogos que existem, né? Retrô, é um absurdo. E... já nessa pegada, então, como tu falou, teu videogame preferido foi o Play 1, é o Play 1. Imagino que tu tá jogando, agora que tem Play 1 no site, né? Tá jogando alguns jogos também. Mas deixa eu te perguntar qual o teu jogo preferido de todos os tempos, assim. Tu tem de cabeça, tu sabe? Ou se não souber, talvez os mais que tu mais goste. Fico muito apegado a um jogo só. Eu sempre tô partindo pro próximo. Sei. Mas como eu falei antes do Mega, o Sonic 2 foi o primeiro jogo, então eu tenho um carinho especial por ele, né? Não tem como. Certo. Apesar de eu não jogar com frequência ele, foi onde tudo começou, né? Eu pra ser sincero, atualmente eu fico igual tu, fico pouco em um jogo. Eu jogo, pego as conquistas ali e, mano, a minha... assim, o que me dá tesão, assim, em jogos retrô agora é poder ficar trocando e jogando novos, conhecendo novos, né? Sim. Eu também faço isso, de trocar bastante agora. E assim, tu tem de cabeça alguns... assim, os teus jogos que tu conheceu, assim, depois do RA, ou como é que eu posso colocar de outro jeito, assim, que tu jamais teria jogado, que tu jamais teria conhecido, se não fosse o Retro Achievements, né? Tem muito jogo. Provavelmente a maioria, né, dos que tu jogou. A própria franquia Mega Man Castlevania, eu nunca tinha jogado antes de conhecer o RA. Caramba! Nunca tinha jogado nada.
Agora de Mega Man eu tô vendo aqui, eu já tenho 8 jogos platinados. E de Castlevania tem 10. Caramba, mano. Porra, pra te ver, eu já Nunca conheci. tinha pegado nada. Sim, sem ter Pegado nada desses nada. jogos. Porra. A franquia Castlevania eu conhecia por causa do Symphony of the Night, mas só de assistir meus irmãos jogando tal, e. Esse até hoje ainda não joguei. Então, isso, e no O 7 RA. também dele tá complicado. Uhum. No RA eu não joguei nenhum Castlevania até hoje. E no Mega Man eu joguei só uns 3 ou 4. Porque, cara, eu vou sempre trocando de série. Tipo, eu não pego pra jogar o Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3. Não, eu jogo só um, aí depois eu vou pra outro jogo nada a ver, de outro console nada a ver. Eu não sei se tu faz isso também. Pequenas maratonas, né? Pego assim uns 3 jogos seguidos. Ah, Tipo, sim, agora sim. eu tô fazendo de Castlevania. Eu terminei o 64, aí terminei o 2 semana passada e tô jogando o Chronicles agora. Uhum. O Depois que eu Chronicles terminar é esse- de Play 1, certo? Play 1. Isso. Aí depois que eu terminar o Castlevania, eu tô pensando em ir pra Sonic. Uhum. Jogar o 3, o Sonic Knuckles e o 3 Knuckles. Uhum. Então, eu já não tenho esse costume, cara. Eu pego assim, eu jogo um Donkey Kong 2, e aí depois, em vez de eu jogar o 3, eu pulo pra outro jogo nada a ver. Eu pulo assim pra um Mega Man 2, ou depois eu pulo pra um Super Mario Bros 3, completamente sem lógica. Eu também faço isso de vez em quando, né? Pra Uhum. variar. É. E tu lembra do. Aliás, falando nisso, de jogar jogos em ordem, eu lembrei que que hoje no site tem uma funcionalidade de tu organizar as tuas badges, né, os teus ícones Sim, no sim. teu perfil. Aí tu deixa bonitinho, bota lá o Mega Man 1, o 2, o 3, Eu fiz mas isso recentemente. então, eu também eu tinha dado uma ajustada, agora mudei de novo. Mas assim, quando a gente entrou no site, não tinha isso, né? Então, a ordem dos ícones ficava na ordem que tu tinha platinado eles, né? Que tu tinha platinado os jogos. Sim. E até tinha como, se tu resetasse e daí platinasse ele de novo, ele ia pro final, mas porra, ninguém tinha saco pra fazer isso. Só que eu lembro bastante de que tinha um usuário brasileiro, que era o Igor, tu deve lembrar, né? O Igor Juan Hardcore. Conheço. Ele até me ajudou a fazer algumas badges pro The Mask e o Dimos. Ah, então, olha, Foi ele que fez. eu não sabia disso. Eu sabia que ele fazia badges, mas não sabia que ele tinha feito essas pra ti, tinha te ajudado. Ele que fez. Bom, ele era um usuário bastante assim, ele tinha uma característica bem diferente, porque ele sim platinava os jogos na ordem que ele queria, só pra deixar o perfil dele bonitinho, assim. Então ele platinava os 6 Mega Mans, um atrás do outro. Só pra no perfil dele ficar os 6 ícones do Mega Man, um do lado do outro. Cara, isso eu nunca tive... Assim, eu achava muito da hora o perfil dele, mas jamais teria o mesmo empenho de fazer isso, cara. Até gostava quando ficava bagunçado, porque ficava como se fosse a ordem original que foi jogada. Bom, exatamente. Mas aí com as revisões acabava perdendo sentido, né? Porque quando platinava de novo, ele ia pro final da lista de novo. É verdade, tinha isso Aí também. por isso que eu deixei organizado agora. Passei a deixar organizado. Agora todo mundo deixa organizado. Foi uma funcionalidade legal que colocaram. E, bom, a gente falou até agora só de jogos legais, mas eu quero puxar o assunto também de algum jogo horroroso que tu tenha jogado no RA, ou que tu tenha te superado a continuar jogando ele só pra conseguir os pontos, porque isso já aconteceu comigo, com certeza. De abrir um jogo e... vou tentar pegar as conquistas, mas o jogo é ruim, é horroroso. Em circunstâncias normais eu já teria parado de jogar ele, mas por causa do RA ali, vou continuar jogando pra tentar pegar as conquistas nele, né? Isso já aconteceu contigo? Já teve algum jogo ruim que tu continuou jogando só pra... Já aconteceu. Na verdade, é muito difícil achar um jogo ruim. Por exemplo, eu joguei agora, recentemente, o Castlevania 64 e o 2. O pessoal geralmente fala mal desses jogos, mas eu gostei, pô. Achei legal. Uhum. Mas assim, um jogo ruim que eu joguei
Ano passado, por causa que eu tava no RPM, o evento, Sim, foi o Aladdin de Game Boy. Esse é ruim, velho. Esse Aladdin de Game Boy, ele é baseado no... Ele é a versão do Mega Drive, né? É igual. Ah, sim. É 1 pra 1 a conversão. Só que com as limitações do Game Boy. Né? Sim, sim. E ele é ruim? Completamente travada. Totalmente horrível. Pois é, eu só joguei ele porque ele tinha um ratio bom. Eu tava precisando completar a meta da semana. Sim, sim. E melhorar o retro ratio, né? Sempre. Que, no caso, eu imagino que o teu já tá mais de 3, né? O teu retro ratio? 4.3, 4.3. Porra, então eu ia falar que tu já podia conversar com o Jam, mas não. Que é acima de 4 pontos. Pô. Porra, acima de 4 pontos tu já pode morar na casa dele, pô. Já dá pra viajar pra Rússia e morar na casa do Jam, pô. Com 4 de retro ratio, facílimo, ele vai aceitar, sem dúvida. Eu acho que naquele teu rank lá eu tô em segundo, meu. Então, é verdade, agora que tu falou... Eu acho que eu tô no segundo lugar. Entre os 300 jogadores melhores pontuados do Retro Achievements, na questão do Retro Ratio, tu tá em segundo. Pra quem não sabe, o Retro Ratio, ele é, assim, um medidor de quão... assim, quem consegue pegar bastante conquistas difíceis, aumenta esse número. Então... É o cara que não foge de jogos difíceis, de conquistas difíceis, né? Em vez de... Quem joga só joguinho mais fácil, esse número abaixa. Então o Yearfly aí com certeza é um cara que não tá nem aí se o jogo é difícil ou não. Ele abre e joga até pegar as conquistas aí. Legal o desafio, mas também tem o lado ruim, né? Porque foi um dos motivos de eu ter parado. Uma das paradas que eu fiz foi por causa disso. O famoso set do Sparkster. Ah, sim, esse é lendário, é. Pra quem não sabe, o set do Sparkster é um... Bom, o Sparkster é um jogo que tem no Super Nintendo e no Mega Drive, mas o set do Mega Drive, o cara que fez as conquistas, ele... Brasileiro ainda. Ele é brasileiro, não sabia. Mas eu tenho 99% de certeza que ele fez as conquistas jogando... com save states, né? No modo... A gente chama de softcore, né? Que é com save states e tal. E aí o cara perdeu totalmente a noção da dificuldade daquelas conquistas sem usar save states, que é como a maioria do pessoal joga, né? Que é a experiência real ali do console, do videogame, né? Sem poder ficar dando load e save state, né? A maioria não joga assim, joga certinho, né? Quer dizer, certinho, enfim, é uma questão de gostar mais. Só que o cara que fez as conquistas, ele com certeza não pensou nisso. Ele pensou só ali na maneira que ele jogava e fez conquistas surreais, assim, tipo... terminar o jogo no nível mais difícil, sem tomar dano, coisas do tipo, assim. E aí o Yearfly, certo dia, foi pegar esse jogo pra jogar e... Como eu acabei de falar, ele é um jogador que se cobra a continuar jogando o jogo, mesmo se é difícil, só que nesse caso acho que extrapolou, ele deve ter ficado, né, eu acredito que tu ficou puto pra caralho. Eu já tava numa sequência complicada, eu tinha acabado de terminar o Goofy Troop, né, que também tinha 2 conquistas de terminar o jogo sem tomar dano. Aí depois eu fui pro Contra 3, que também tem um set bem difícil. E depois do Contra 3 eu fui pro Sparkster. Aí não deu, eu acabei largando o site. Aí deu uma estressada no caso, né? E deixa eu, assim, mudando um pouco, assim, né? Deixa eu te perguntar, assim, bom, a gente tá falando de jogos e tal, mas tem algum jogo em específico que tenha te chamado a atenção, não assim só pelo jogo em si, mas pelas conquistas dele? Ou vou colocar de outra forma, assim, qual seria o teu set favorito do site? Um jogo que tu gostou muito de jogar por causa das conquistas, né? Tipo, algumas conquistas ou alguma conquista que tenha te feito jogar o jogo de outra maneira, que tu não tenha pensado, que fugia da forma tradicional e que foi divertido. Enfim, algum set que tenha te chamado a atenção, um conjunto de conquistas ou alguma conquista em específico que tenha te chamado a atenção. Tu sabe?
esses dias eu joguei o Earthworm Jim do Mega Drive, o set novo que saiu. E achei bem interessante. O cara botou todos os segredos, né, pra encontrar. Tá bem completo, tem que fazer tudo no jogo mesmo. Os próprios sets de Metroid também tem conquista minimalista também, que é um desafio bem legal de fazer. No Zero Mission, que é terminar com 15% só dos itens. É uma experiência bem legal. Então, isso é um negócio que... Bom, a gente já acabamos de falar que a gente jogava só um conjunto de poucos jogos, né, antigamente. Mas mesmo assim, cara, mesmo esses jogos que a gente jogava, tinha coisa que a gente não... que não sabia deles, né? Mesmo eles sendo populares, a gente tendo jogado eles muito tempo, eu posso dizer, pelo menos por mim, que com certeza teve jogos ou maneiras de jogar eles que nunca tinha passado pela minha cabeça e que, porra, eu me diverti muito depois de conhecer o RA e tal. Por exemplo, no Mega Man X, eu joguei muito Mega Man X na época, né, que tinha um Super Nintendo. Mas assim, daí que eu me toquei que eu só jogava o Mega Man X de uma forma. Eu sempre ia na fase do Tio Pinguim lá. Do Tio Pinguim? Não sei como é que fala. Tio Penguin, né? Tio Pinguim é do Batman. Não fala isso. Tio Pinguim só se for do Batman, né? Não, mas do Pinguim, enfim, pegava a armadura da perna e depois... Enfim, fazia sempre a mesma ordem dos chefões e fechava o jogo da mesma maneira. E daí quando comecei a jogar no RA... Daí tem uma conquista lá que é... Não, tu tem que derrotar todos os chefões, mas tu ir na fase do pinguim por último. Daí, porra, caramba, velho, muda completamente o jogo. Então tu só vai pegar o upgrade da perna por último. Então tu tem que passar as 7 primeiras fases só caminhando, né? Sem dar dash. E, porra, muda tudo, cara. Muda toda a experiência, assim. E é um negócio que eu nunca faria... se não fosse por causa das conquistas, se não fosse... se fosse só eu abrindo o jogo e jogando um gameplay casual, assim. Então isso acontece bastante, mesmo com jogos que a gente já conhece, né? Tu deve ter experiências assim também. Sim, sim. Inclusive eu tentei fazer isso no Deimos. A maioria das pessoas joga sempre com as armas mais fortes, né? E eu criei em qual jogo? Pra usar Desculpa, não... O Deimos Crest. Sim. A maioria joga com as armas mais fortes. E eu coloquei vários desafios pra justamente o pessoal usar as outras armas. Então, realmente, cara, tem muito jogo que... Eu fico com uma puta sensação, cara, que, por exemplo, eu lembro sempre do Super Mario World, né? O Super Mario World parece ser um jogo que os caras fizeram... Eu fico com essa sensação, que os caras, porra, pensaram pra caramba, assim, no layout das... layout? Enfim, não sei, no design das fases. Aqui, tu vai pular aqui, e aí depois tu vai ter que desviar desse inimigo... E fizeram 100 fases assim, realmente pensando bastante como seria cada fase, o desafio cada fase. E aí, uma semana antes de lançarem o jogo, vamos dar uma testada aqui, botar umas crianças pra jogar. E talvez as crianças não foram bem no jogo, e aí, em cima da hora de lançar o jogo, parece assim que eles... então bota uma peninha aí que tu sai voando pela fase inteira e deu. É a sensação que eu tenho, assim, quando eu jogo Super Mario World hoje em dia. Quer dizer, que é outra coisa que eu também sempre fazia. Quando eu jogava na época, eu sempre pegava a peninha e saía voando. Eu nunca tinha me desafiado pessoalmente a jogar sem a pena, né? E quando tu faz isso, que no RA tem conquista pra te jogar o jogo assim, é outra experiência, cara. É muito mais divertido, na minha opinião. Porque a peninha é muito apelona, tá ligado? Na minha opinião, nem devia existir a peninha no Super Mario World. Sim, ela deixou quebrado, realmente. Quebra totalmente, pô. E as fases, elas foram todas feitas pra tu conseguir passar elas sem a pena. E fica muito mais desafiador, assim. Então, isso acontece muito, né? Que nem tu falou aí no Demon's Crest. Eu não joguei ainda. Quero jogar. Mas... provavelmente acontece isso também. Tem que nem tu tava falando. Deve ter uma arma muito poderosa que daí tu deixa de usar as outras, né? Sim. Então, bom, tu fez algumas conquistas também no site, né? Tu fez conquistas para uns 5, 6 jogos e eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua experiência de fazer conquistas. Porque assim, bom, na tua época, né? Não tinha documentação, não tinha vídeo,
as informações eram bem raras. E como que tu aprendeu? Foi alguém que te ensinou? Alguém te ajudou? Tu teve que aprender por conta, pesquisando? A maior parte mesmo. Eu também vi muito fórum do Brian. Tem bastante, até hoje, se procurar lá, tá lá os fóruns do Brian tentando ensinar as funções, né, que tinha na época. O Brian é um desenvolvedor gringo, né? Ele era bastante ativo nessa época aí de 2015, 16. Aí depois pra 17, 18, a partir ele deu uma parada. Acho que ele tá meio aposentado. Mas nessa época ele era bastante ativo, realmente. E ele fazia posts no fórum, então, dando dicas. É isso? Sim. Boa parte eu aprendi por lá mesmo. Tem um vídeo do Scott também, bem antigo. Sim, esse aí eu vi. Do ActRaiser, né? Isso. Isso é clássico. Um vídeo, acho que de 2013. O Scott ensinando, que é o criador do Retro Achievements, um cara da Inglaterra. E ele ensina lá em inglês, fez um vídeo ensinando a fazer conquistas, bastante o básico, usando o ActRaiser, que é um jogo do Super Nintendo. Eu assisti esse vídeo e me ajudou, assim, no começo. Mas hoje tá bem mais fácil, né? Hoje tem documentação, tem... enfim, tem o Discord, o pessoal compartilha dica, tem canal só pra desenvolvedor, só pra desenvolvedor iniciante. Então, pra quem quer começar hoje, tá bem mais fácil. Sim. Eu só comecei mesmo porque eu queria conquista pro The Masked. Sei. Bom, bom, vou te interromper de novo, desculpa, só pra dizer assim que é algo que acontecia muito. Tu querer conquista pra um jogo, provavelmente todo mundo passou por isso. Tu pedir pra alguém fazer, tu esperar meses pra aparecer alguém fazer, até o dia que tu desiste de esperar e tu, porra, eu vou ter que aprender essa porcaria porque senão parece que ninguém vai fazer, né? Isso acontecia muito. O The Mask mesmo, acho que é um jogo que só foi conhecido aqui no Brasil mesmo. Só é popular no Brasil, acho que. Que é o jogo do Máscara, né? Bom, aqui pelo menos foi um... mas... Bom... Bom, mas sendo um filme famoso, talvez o pessoal conhecesse, só que talvez não fosse muito popular, né? O Brasil realmente tinha esses casos, assim, de jogos que só se popularizaram aqui, né? Tipo, Top Gear, até onde eu sei, é um desses casos, assim. Na época do Super Nintendo, todo mundo tinha Top Gear, ou quase todo mundo, era um jogo muito popular. Mas hoje tu vai conversar com os gringos, cara, eles mal conhecem o Top Gear de Super Nintendo, sabe? É muito bizarro, assim. Daí o motivo exatamente eu não sei porquê, né? Provavelmente é um jogo que os caras no Paraguai piratearam e de repente casou com o gosto do brasileiro e se popularizou. Acho que é por aí, né? Deve ser. Ó, o The Mask teve só 330 pessoas que jogaram até hoje. Enquanto que o Demons tem mais de 1.500. Sim. Mas... Então eu acho que se eu fosse esperar, ia ficar um bom tempo sem set. Talvez hoje em dia... Se duvidar, ia... alguém, né? Ou ia estar até hoje esperando, não duvide. Deixa eu te perguntar um negócio que eu até anotei aqui, que eu lembrei, quando eu conversar com o Yearfly, eu tenho que perguntar disso, cara. Que é o seguinte, que tu participou do verdadeiro Clube dos Feras, né, cara? Eu tenho que te perguntar disso. Mais ou menos, né? Não, tu participou. Eu tenho fontes provando. E queria que tu contasse um pouco que, bom, pra quem não sabe, vou dar um resumo, assim, nessa época de 2014, 2015, tinha um brasileiro no Retro Achievements que era o Fernando FFS, que ele, eu diria assim que é um usuário lendário do meu ponto de vista, que ele era... Tempo em primeiro, né? Hã? Ficou bastante tempo em primeiro. Exatamente, ele ficou bastante, acho que ficou anos assim em primeiro, de 2014 a 2016, eu imagino que por aí, sendo o jogador com maior pontuação no site. Eu lembro que quando eu entrei... Inclusive esses dias eu passei ele. Ele. Exatamente. Quando eu comecei a jogar... Depois de 5 anos, né? Sim. Quando eu comecei a jogar,
eu entrei e tal, daí eu vi lá, Fernando FFS, via lá no topo do ranking, ou, na verdade, quando eu entrei, acho que ele já tava, tipo assim, no top 5, e ele já não tava jogando mais. Mas ele tinha 200 mil pontos na conta dele. E eu pensava assim, pô, um dia eu vou passar esse cara. E que nem tu falou, tu acabou de passar ele, só que o negócio que aconteceu é que ele caiu de 200 mil pra 150 mil, eu não sei se tu reparou. Sim, sim. Em todo esse tempo parado. Aí, antigamente tinha muitas conquistas que eram pontuadas de forma completamente zoada, né? Super pontuadas, e isso com o tempo a gente no site tá melhorando isso, então pontuando de forma mais justa. E aí o Fernando acabou que ele tinha muito ponto dessas conquistas super pontuadas, né? E aí com as revisões que estão sendo feitas, ele acabou caindo de 200 mil para 150 mil pontos. E eu hoje, agora que eu tô gravando, eu tô com 143 mil. Então, porra, eu entrei lá em 2017 pensando, pô, um dia eu vou passar esse cara. E agora eu tô só a 7 mil pontos de passar ele, né? Então vai ser legal, assim, vai ser uma conquista pessoal, vamos dizer. E tu já passou, né? Não sei se tu chegou a reparar no dia que tu passou ele, ou se foi só depois, tu lembra? Eu tava quase alcançando ele quando ele tava com 174. Sim. Aí depois teve mais uma revisão de pontos, aí caiu pra 150. Sim, sim. E, bom, e aí ele acabou parando de jogar e tal, e ele tentou fazer não vou dizer um site competidor, mas de certa forma sim, ele criou um fórum chamado Clube dos Feras. E que a ideia era o pessoal jogar lá, jogar conquistas lá. Quem quisesse seguir ele, porque ele não queria jogar mais no Retro Achievements. E só que assim, era bastante precário a parte tecnológica, basicamente não tinha, né? Tu tinha que gravar um vídeo jogando e aí alguém ia assistir e identificar se tu conseguiu as conquistas ou não. Então eu queria que tu contasse um pouco dessa experiência, como é que foi na época, assim, se foi o Fernando que te convidou ou ele postou no fórum e tu acabou entrando pra ver como é que era, de como era esse Clube dos Feras original. Ele colocando em algum fórum, não vou lembrar qual. Mas aí eu fui conferir pra ver como é que era. Até achei interessante na época, eu criei a conta, mas não tinha jogado nada lá. Uhum. Aí teve um tempo que o RA tava passando por um problema de instabilidade e ficou uns 2 ou 3 dias fora, completamente desligado. Aí eu comecei a jogar lá, filho. Isso aí eu não sabia. Tanto é que só deu tempo de jogar um jogo. Depois que o RA voltou, eu parei de jogar lá. Ah, só por joguei isso. Mega Man 2. Entendi. Só joguei Mega Man 2 lá. Uhum. Por isso, então, eu nem sabia, não sabia disso aí. Eu já vi uma planilha que acho que feita pelo Fernando ali, organizando a pontuação do pessoal. E, enfim, faz parte da história do RA, esse evento, né? E depois eu acabei criando um servidor ali no Discord para reunir jogadores brasileiros e acabei lembrando dessa história. E a gente chama ele até hoje de Clube dos Feras, né? O Fernando já tá aposentado de jogar, nunca mais apareceu. Mas o ícone do servidor ainda é a fotinho dele, que eu botei ali do avatar dele e tal. Enfim, é um usuário lendário, tu provavelmente concorda com isso. Sim, sim. Apesar de ter pouco contato com ele, dá pra ver que ele joga muito. Sim, sim. Eu nunca falei com ele, então nem sei se chegou a falar uma vez ou outra. Pouco ele lá no Clube dos Feras, quando eu mandava os vídeos pra ele, eu cheguei a falar um pouco com ele. Ah, verdade, claro. Uhum. Que tinha que upar em algum lugar o vídeo e mandar pra ele, né? Sim. Bom, então eu acho que é isso. A ideia era ser um bate-papo assim, informal, conversar um pouco, básico assim. Acho que o pessoal que está assistindo aqui, está ouvindo, já tem uma ideia melhor de quem é o Yearfly, né? Já conhece um pouco melhor da pessoa e já sabemos, né? Já conversamos jogos principais, o que mais gosta, e tal. Deixa eu te fazer uma última pergunta, assim. O que tu gostaria que melhorasse no Retro Achievements? O que tu gostaria que... Tem alguma coisa que tem assim na tua cabeça
eu queria que tivesse essa funcionalidade, eu queria que isso melhorasse, daí eu ficaria ainda mais animado de jogar, assim. Tem alguma coisa em específico? Isso é difícil dizer. O pessoal gosta muito de ficar pedindo novos consoles, né? Mas para mim, pelo menos, não tem necessidade nenhuma de colocar os novos consoles. Já tem muito jogo para jogar. Sim. Então eu não fico nessa expectativa de ter Play 2 ou então GameCube. Já tem muita coisa para jogar. Eu confesso que eu também não... Pra mim já tá ótimo, assim, em questão de consoles, já tá ótimo. Eu penso, talvez, assim, quando puder implementar conquistas em multi-sessão, acho que seria legal. Que, né, por exemplo, começar uma conquista e aí tu desligar o emulador, desligar o teu computador, teu celular, onde quer que tu jogue, e quando tu poder voltar a jogar, tu poder continuar a conquista, né, da metade. Tipo, claro, se é um jogo que salva, tal, tu consegue isso. Mas enfim, tem tipo assim, coletar 100 itens de um jogo. Daí o jogo, tu é obrigado hoje, em algumas conquistas, a coletar aqueles 100 de uma vez só, né? Porque senão, se tu resetar o emulador, desligar, tu vai ter que começar de novo. E seria legal no dia que tiver essa funcionalidade, que eu sei que um dia vai ter. Acho que seria bacana. Mas pelo menos, eu me sinto bastante satisfeito assim com o site. Eu não reclamo muito não, cara. Eu fico bastante feliz. Não sei se é o teu caso. Sim, eu também tô bem satisfeito com o que tem hoje. É só jogar, pô. Exatamente, é isso. Bom, então é isso. Se quiser mandar uma mensagem final aí, um abraço pra alguém, pra quem tá assistindo, não sei. Mandar uma mensagem final aí pra gente finalizar, então. Mensagem, só dizer pro pessoal aproveitar o site e jogar. Tem muita gente que fica preocupado com pontos, arrumando confusão. O importante mesmo é só jogar. É isso, boa. Eu concordo, às vezes tem muito jogo, né? E às vezes o pessoal fica, enfim, meio que discutindo, perdendo tempo com bobagem, quando, mano, tem muita coisa pra jogar. Às vezes isso até é um negócio que tem tanta coisa pra jogar que tu até se perde em qual escolher, né? E não sei se isso acontece contigo. Exatamente. Direto. Tem uma lista infinita aqui de jogos, pô. Sim, mano, às vezes eu fico que perdendo... nunca vai terminar, pô. Sim, às vezes eu fico perdendo um puta tempo em escolhendo qual jogo jogar, que eu não consigo me decidir, né, cara? Porque fico lá, tem uns 5 jogos, 8, 10, e aí eu, mano, qual que eu escolho? Daí nunca decido. Isso é um negócio que antigamente era mais fácil, né? Como tu só tinha 5, 6 jogos lá que tu podia escolher, tu pegava um e deu, né? Hoje tu tem 10 mil jogos, pra escolher é difícil, né? Mas é isso então, queria agradecer aí a tua presença, tu ter comparecido aí nessa primeira edição desse mini podcast aí, sei lá, RA Talks, RA Profile, não sei como é que eu vou chamar. Mas é isso, agradecer aí bom, vou fechar aqui, é isso aí. Valeu, um abraço aí e é isso.